Olá pessoal, eu sou a professora Flávia do canal Falando Sério Português e hoje nós vamos começar uma série de vídeos com uma matéria que eu gosto muito, que é figuras de linguagem. Por que nós faremos vários vídeos? Porque é uma matéria extensa e é muito interessante que vocês tenham muita atenção em cada uma delas. Hoje nós vamos conceituar o que é uma figura de linguagem e vamos ver a divisão dessas figuras. O que poderíamos dizer que é uma figura de linguagem? Em português, nós temos o sentido figurado e o sentido real. O sentido figurado, ele recebe o nome de conotação. Então, quando eu falo algo que não está em seu sentido real, eu tenho uma conotação. E quando ele está em seu sentido real, eu tenho uma denotação, ou seja, uma linguagem denotativa. O que vai nos interessar hoje é a linguagem conotativa, que são as figuras de linguagem. Qual a diferença? Se eu falo uma frase, por exemplo, gosto muito de doce. A palavra doce nessa frase, ela tem um sentido real mesmo, daquilo que é feito ali com açúcar, com esse sabor doce. Mas se eu falo que aquela garota é um doce de menina, nesse sentido eu já tenho uma conotação, porque esse doce já tem o sentido de uma pessoa agradável, meiga, ok? Então essa é a diferença entre denotação e conotação. Vamos aos 4 tipos de figuras de linguagem? Eu tenho a figura de palavra, que é aquela figura que está ligada realmente à palavra. Eu tenho várias figuras de palavra. Por exemplo, catacrese, comparação, metonímia, metáfora, são alguns exemplos aí. Se eu pego a frase, a asa da xícara quebrou, eu tenho a palavra asa que está se referindo àquele objeto ali que você pega na hora de pegar a xícara, né, que serve ali de suporte. Quando eu falo esse asa, eu tenho uma catacrese, porque essa palavra, ela está no sentido um pouco diferente, porque se você pegar a palavra asa ao pé da letra, ela tem a ver com pássaros, né, com aves, e não com objeto. Mas como eu às vezes não tenho uma palavra específica para determinar um objeto ou parte de um objeto, eu uso a catacrese, que nesse caso é a palavra asa, ok? Por isso que ela se chama figura de palavra, porque ela é específica a uma palavra daquela frase. Temos também a segunda classificação, que é a figura de pensamento, que o nome já diz, já está ligado mais ao nosso pensamento em relação àquele enunciado. Eu tenho ironia, eu tenho antítese, tenho paradoxo e outras mais. Vamos ver um exemplo para que vocês entendam melhor. Quando eu falo, fale mais baixo, porque ainda não dá para ouvir lá da esquina. Quando eu falo isso dentro de um contexto, lógico, eu estou sendo irônica. Não existe uma palavra específica ali que mostre essa ironia, mas sim um conjunto. Por isso que ela é chamada de figura de pensamento. Eu preciso formular um pensamento em relação àquele conjunto, a esse enunciado, para eu poder entender. No caso, eu tenho ali o falar baixo, porque não dá para ouvir da esquina, mas não existe uma palavra específica, e sim o enunciado como um todo. Eu tenho o terceiro, que já é a figura de construção. Como eu construo o meu enunciado, o que eu uso para construir, para poder dar esse efeito aí. Aí eu vou ter alguns tipos de figuras que podem se encaixar. Que eu tenho o assíndeto, o polissíndeto, anacoluto, anadiplose, etc. Não precisam se preocupar com esses nomes, porque daqui a pouco nós vamos ver cada um deles aí ao longo de alguns vídeos que vamos ver aqui no canal, ok? Como um exemplo, eu tenho, não a entendo, chora, grita, reclama, parece nunca estar bem. Quando eu falo não a entendo, chora, vírgula, grita, vírgula, reclama, vírgula, parece nunca estar bem, o que eu fiz aí? O que eu usei para dar esse sentido? Eu usei uma série de vírgulas e eu não usei a conjunção, que no caso é um síndeto, né? Nós já vimos isso em outras aulas, o síndeto, a conjunção, que deveria se encaixar aí, eu não usei nenhuma conjunção, que no caso seria melhor eu colocar um e nunca estar bem. Eu usei só uma série de vírgula. Por isso que ela é chamada de figura de construção. Como que eu construo o meu enunciado, o que eu uso no meu enunciado para dar esse efeito de sentido, ok? E por último, nós temos as figuras de som. O que tem a ver figura de som? Como o nome já diz, ao som mesmo de algumas palavras do enunciado. Que eu tenho a onomatopeia, a aliteração, a assonância, etc.
Por que figura de som? A palavra, ela tenta, né, de alguma forma, mostrar um som diferente. Se eu falo, atim, realmente estou gripada. Esse atim, essa palavra, ela mostra, né, ela tenta demonstrar a forma de um espirro. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma figura de som. Ok? Então hoje nós vemos essas quatro classificações das figuras de linguagem e no próximo vídeo nós veremos uma por uma até chegarmos aí às inúmeras figuras de linguagens que existem. Então, por hoje é só e fique conosco até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!